E acho que é importante falar, agora entrar nessa parte um pouco do mandato britânico, né? Para falar que eles têm um lugar para eles, né? Nós vamos falar assim, eu só quero passar um número aqui, que nem na primeira aliança foram cerca de 25 mil pessoas que vieram, principalmente do leste europeu. Então, o que acontece hoje, para entrar no contexto do Estado de Israel nos dias de hoje? Esse pessoal, as primeiras aliotes, elas vieram do leste europeu, onde foi criados os kibbutzim, as fazendas, esse contexto socialista. Então, é justamente hoje a herança disso, que na época foi uma coisa excelente para a gente, essa herança que nós carregamos, que é contra, que fizeram essas passeatas contra o governo, que são a favor de dois estados, que estão a favor das passeatas LGBTS aqui em Jerusalém, em Israel, e casamentos e outras coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, né? Infelizmente. Então, voltando aqui para o nosso contexto de aliar, a segunda aliar foi de 1904 a 1914. Então, em 1904 a 1914, o que aconteceu? A gente tinha aqui o mandato britânico já, né? Que é aquele primeiro mapa, onde você pode estar mostrando aí. Opa, aqui. Isso aqui nós pulamos ali na primeira ali, a fundação de Tel Aviv. A gente volta ali já. O mandato britânico, ó, que vai de 1919 a 1923, esse mapa desse mandato britânico, dessa parte do mandato britânico, né, ela está relacionada com a Declaração de Balfour, que foi feita em 1917, né, onde os ingleses estabeleceram toda essa região, né, em branco, para dizer que seria o lugar do lar do povo judeu, né? Então, toda essa região é o mandato britânico. Então, se você olhar em torno, a gente tem a Arábia, e o Egito, que eram os únicos dois países que existiam aqui. Os outros, se você pegar aqui, o Iraque era um mandato britânico também, se você observar, está escrito ali. A Síria, o mandato francês, e o Líbano, o mandato francês. Todos esses países declararam a independência antes mesmo do final do mandato. Isso daí eu vou explicar um pouco mais lá na frente, tá? Só para a gente poder ilustrar. Então, a gente pode voltar um pouquinho, só para mostrar ali Tel Aviv, a praia. Aqui é Tel Aviv, tá? Isso em 1906, na fundação de Tel Aviv, 1904, né? Na Segunda Liga, de 1904 a 1914, Tel Aviv foi fundado. O que aconteceu com Tel Aviv em 1909? Ali naquelas dunas, naquela areia, foi leiloado ali. O mandato britânico vendeu areia para gente, dunas, né? E hoje, né, não é uma foto de hoje, mas de 2021, em cima dessas dunas foi construída a cidade que é a capital, vamos dizer assim, econômica do país, por enquanto, né? Porque Jerusalém está se modernizando e em breve toda essa parte econômica vai vir para Jerusalém. Então, a gente pode passar aí na parte da terceira aliá, que vai até 2023, onde nós tivemos em torno de 35 mil imigrantes, vindos da Rússia, da Polônia, da Lituânia. Tá vendo? O início sempre foi ali do leste europeu, né? Por isso que aqui, como eu falei, né, foram instituídas essas kibbutzim, que é uma sociedade socialista, né? Dentro de um kibbutz você produz para você mesmo. Então, todo mundo que mora no kibbutz, você produz, você cozinha, você trabalha, todo mundo trabalha para quem está, você ensina para quem está dentro do próprio kibbutz, né? Isso foi uma grande bênção naquela época, né? Então, eu creio que nós possamos passar aí para o segundo mapa, onde fica bem claro essa situação do mandato britânico. Isso já em 1924,
A Inglaterra fez um acordo com o rei da Jordânia, né? E esse acordo foi um acordo comercial em troca de petróleo, que não era só com o rei da Jordânia, envolvia a Arábia, o Egito, tudo dentro desse acordo. E ele dividiu a área que era do mandato britânico para ele, para a Transjordânia, dizendo que ali era a Palestina árabe. E a parte que cabe a Israel, que é o nosso mapa de Israel hoje, que é esse mapa que meus filhos aprendem na escola. Não é esse mapa que está atrás de você, mas esse aqui, ó, inteiro, Israel por inteiro. Sem divisão nenhuma, porque esse mapa é em cima disso, em cima da Declaração de Balfour, em cima desse mandato britânico que foi declarada a nossa independência. A nossa independência, só para esclarecer aí, muitos brasileiros vêm para cá falar, Oswaldo Aranha, a ONU. A ONU e o Oswaldo Aranha não tem nada a ver com a nossa independência. Nossa independência foi declarada no dia 14 de maio, no último dia do mandato britânico sobre a terra de Palestina. Independente de aceitação da ONU ou não. Aí depois a ONU oficializou e legalizou isso. Enquanto os países em torno declararam sua independência muito antes desse tempo, em 1938, 1940, e esperaram até 45, 46 para serem reconhecidos como países independentes. Né? A nossa independência foi declarada no final do mandato britânico e foi reconhecida pela ONU, no caso, depois, posteriormente, porque quando a ONU nasceu, ela foi uma precedente da Liga das Nações. É importante frisar que existe um peso de lei internacional, né? Então, a gente tem o direito à terra não somente biblicamente, mas pela Liga das Nações, que há um documento legal testificando que essa Palestina judaica é para os judeus. Ponto. Então, não são resoluções da ONU que vão mudar alguma coisa que foi estabelecida inclusive, no texto da Liga das Nações, quando foi passado à ONU, está escrito que a ONU não tinha autoridade para mudar nada que tinha sido decretado pela Liga das Nações. É aqui onde eu gostaria de fazer um complemento. Vejam vocês, nossos queridos youtubers espectadores, que nós estamos falando aqui de dois conceitos de lei. A lei divina, que deu a terra de Israel para o povo de Israel, e a lei dos homens, que confirmou, como se os homens tivessem autoridade, né? Mas que confirmou o ponto básico que Deus tinha dado. Eu acho que neste momento, onde nós temos que reconhecer de que a presença de Deus é constante, coerente e conivente com a obra dele. Então, é importante que vocês entendam de que Israel não é usurpado pelo povo de Israel. Não, pelo contrário, Israel foi lá comprar, como você mesmo falou agora, Yeshua, como você falou agora, Xuxana, compraram terra de areia. Né? Aliás, acho que foram vocês que me contaram de que o tio comprou um pedaço de areia que por acaso não estava nem na praia, estava dentro da água ainda. Mas foi comprado. É o pai da tia da Xoxana, o pai da tia da Xoxana. Então, vejam que, além de ter sido dado por Deus, o pessoal comprou essas terras. Então, quer dizer, é propriedade. É propriedade diante de Deus, diante dos homens e diante do título de propriedade registrado em cartório. Não, e é importante também falar que nós fomos construindo esse Estado. O Estado ele não nasceu por uma resolução da ONU em 1948, ele foi construído. Você vê o Hospital Hadassah, em 1906, a Universidade Hebraica, com a sua pedra fundamental colocada em 1918 e concluída em 1925, uma universidade que já na época tinha mais de 1.600 alunos, né?
Então, escolas, instituições, o KKL, que hoje é responsável pelos parques e pelo reflorestamento, é uma fundação judaica que tem mais de 100 anos, que era responsável por coletar dinheiro das nações para a compra de terra aqui. Então, nada foi de graça, tudo foi comprado, tudo foi pago, foi tudo legalizado, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, não veio de graça, né? Muita gente acha que a ONU foi lá, agora tem o Estado de Israel, vamos deixar os judeus viverem lá por causa do Holocausto, coitadinhos, tudo, e do dia para a noite nós viemos aqui, expulsamos quem morava aqui. Não, isso daí foi uma coisa que foi acontecendo, né? Começou com o Theodor Herzl, vendo lá já o antissemitismo crescendo lá atrás na Europa, e as aliadas que começaram, as aliotes que começaram a ter já a primeira aliá, a segunda aliá, nós estamos aqui já falando já agora da quarta aliá, a partir de 1924 a 1928, né? Onde mais de 67 mil imigrantes vieram para cá, e nós vamos chegar na quinta aliá, que é a quinta aliá de 29 a 39, né? Até 39 vieram mais de 250 mil judeus para cá. Aí, em 1939, pode pôr naquela foto dos três homens ali, de 36 a 39, houve essa grande revolta árabe nacionalista, né, contra o domínio colonial britânico, que era o mandato que tinha posse da terra perante aos homens aqui naquele tempo, e a imigração judaica em massa. E o que aconteceu em 1939? Em 1939, a gente estudou isso aqui em Israel, nos museus, tem documentos, e tudo foi oferecido para eles a terra, a nossa parte da terra, quer dizer, aquela parte que hoje é Israel, que é bem menor do que a Transjordânia. Que é 23%, né? 77% foi para a Palestina árabe e 23% ficou para a Palestina judaica. O mandato britânico ofereceu para esses caras só com uma condição: permitam que os judeus vivam aqui. Eles não aceitaram, eles não quiseram a terra, tá? Em 1939. Mas o que aconteceu? Eles criaram um documento que está na foto abaixo aí, que é uma tal de Carta Branca, onde impuseram, junto ao mandato britânico, que barrasse essa imigração, que diminuísse essa imigração para a terra, né? Então, a quinta aliá, ela começa em 1929 e vai até 1939, como eu falei, com mais de 250 mil judeus. E aí vem a parte que é uma parte que, para mim, é a parte que mais me toca, que é a aliá Bet, né? Apesar de o nome ter o nome de aliá Bet, né, que é a segunda letra do alfabeto, parece que seria a segunda aliá, né? Aliá Aleph é a primeira, aliá Bet é a segunda. Não, ela tem esse nome porque ela foi uma imigração, entre aspas, ilegal, né? Nós tivemos que passar por cima da autoridade britânica para resgatar. Então, você vê que nesses navios já haviam judeus fugindo dos campos de concentração. Você vê a foto aí, o rapaz, ele está mostrando no braço dele que foi tatuado um número no braço dele ali, né? Apontando com a mão no braço descoberto com a manga ali, mostrando um número de registro dele de um campo de concentração, né? Então, aí começou, teve essa fundação Rapalá, que foi a fundação para trazer esses judeus para a terra, porque estavam sendo perseguidos na Europa com o aumento do domínio de Hitler, da Alemanha, toda aquela coisa. E foi essa fundação Rapalá que criou o Mossad, que está na próxima página aí, que o Mossad, muita gente crê, o Mossad é o FBI, é a CIA. Não, o Mossad foi uma agência criada para resgatar. Por isso que é o Mossad que está na frente das negociações para a libertação
dos reféns em Gaza, que foi criado para resgatar os judeus. É essa a função principal, né? É interessante a gente ler a citação, né, que aparece no brasão deles, porque é uma citação bíblica, né? Então, a primeira citação que eles usaram, em 1938, está lá em Provérbios 24:6, né? Betarvulot taselecha milchama, que com conselhos prudentes ou através de estratégias, você fará a guerra. Mas depois eles mudaram para essa outra passagem de Provérbios 11:14. Que é o logo, né, deles atual agora, né? É o que existe hoje. Que é Ben Tarbolot e Pol Am, Vetshua Berov Yoetz. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou até uma tradução mais literal seria a salvação. Né? Então, esse é o lema deles. Né? Então, eu quero, de novo, ampliar o que você está dizendo para que quem está ouvindo e não conhece a história perceba de que, no decorrer do tempo, Israel se defende. Israel se preocupa com as pessoas, com vidas. Muitas vezes eu ouço dizer de que o exército de Israel é imoral, que ataca sem necessidade, mas eu creio que você mostrou agora naquela imagem de 3 guerrilheiros, que já eram guerrilheiros, né, dizendo de que não, aqui nós não queremos judeus. Hoje, nós ouvimos acusações contra o Mossad, dizendo de que o Mossad é uma entidade de superespionagem, contra-espionagem, recontra-espionagem. Gente, Israel, no decorrer do tempo, se preocupa de defender o povo. E esta defesa, é lógico que tem guerra. Por quê? Porque se você é atacado, você tem a obrigação de se defender. E a linha ética do Mossad, do Shin Bet, que é uma outra agência de inteligência, cuidado, inteligência não é de ataque, é de informação. Tá? E, como eu já disse, Tzvat Haganah Israel é defesa de Israel, não ataque. Então, percebam que a preocupação das autoridades israelenses é com relação à vida. E isto é uma coisa que tem que chamar a atenção das pessoas. Israel é atacado, ele vai se defender. Ele tem o direito moral de se defender. Por quê? Porque senão vai largar seus cidadãos à toa. E IDF, ou FDI em português, né? Forças de Defesa de Israel. Esse é o nome do nosso exército. Né? Não é força de ataque, é força de defesa. Né? E eu queria fazer aqui advogar para os soldados. Né? As pessoas talvez não saibam, mas hoje são mais de 500 soldados já mortos nessa guerra. Tá? E muita gente, eu vi, durante um bom período, nessas últimas 3 semanas, 4, 5 semanas, em um silêncio na imprensa ocidental, e, de repente, quando houve um incidente de se alvejar os ditos 3 reféns que estavam lá como reféns, né? E o exército assumiu esse erro, foi um acidente. Eu entro em defesa dos nossos soldados, porque são nossos filhos. São nossos filhos, são nossos amigos, são nossos irmãos. Porque eles estão lá lutando uma guerra desigual. Toda traiçoeira, e com o dedo no gatilho. Esses caras têm medo também. Por mais corajosos que estejam, eles têm medo também. Lógico. Uma semana antes disso, ou 2 semanas antes disso, eles resgataram um monte de terroristas palestinos, todos vestidos de cueca, e foi como esses caras se apresentaram para eles. E você não sabe, esse cara ele vem, não sei o quê, mas você não sabe o que está por trás dele, porque é assim que esses caras fazem, eles colocam os inocentes na frente e por trás vem uma bomba. Né? Então, eu defendo muito os nossos soldados, as nossas forças. Equívocos ocorrem e eu creio que eles estão isentos disso. Até as famílias, tá, Sam? Isso daqui é um depoimento de um dos familiares
desses 3 rapazes que foram mortos acidentalmente, indo visitar os soldados. E perdoando, e não trazendo peso para eles, pelo que eles estão fazendo. Olha só o que você está dizendo. E vamos pôr isso dentro de uma clareza para não deixar dúvida. A preocupação do exército de Israel é tão grande que eles parecem idiotas, porque eles telefonam para os caras que moram no prédio que vai ser bombardeado e dizem assim, ó, sai daí. Aí você olha e diz assim, que idiota, você está dando a tua estratégia para o inimigo? E Israel diz assim, não, nós vamos proteger vidas. Nós vamos proteger vidas. Agora, qual é a preocupação do Hamas neste momento? A preocupação do Hamas é se infiltrar dentro da sociedade para fazer as suas bases em quarto de crianças, em mesquitas, em hospitais. Nós temos visto a quantidade de túneis. Gente, há 3 meses que Israel está bombardeando túneis e não acabou. Dá para vocês entenderem o que esses caras se esconderam sob a população de Gaza. Eu dou para vocês algumas informações que a mídia não conta, mas é só entrar no site da IDF que vocês vão encontrar. Os caminhões de ajuda humanitária, eles são sequestrados pelo Hamas para que a ajuda não chegue para o povo. Quando Israel abriu os corredores humanitários para o pessoal sair do norte da faixa de Gaza para o sul, quem não deixou foi o Hamas. Eles metralharam os cidadãos de Gaza. As lideranças do Hamas declaram em alto e bom som: os cidadãos de Gaza não são nossa responsabilidade, são responsabilidade da ONU. Agora te pergunto, está tendo um desbalanço de informações para acusar o exército de Israel de um inumano, quando, na verdade, Israel está tentando manter uma linha ética de conduta em guerra. Vocês são loucos? Vocês têm que falar de ética no meio de guerra? Sim, é o que Israel está fazendo. Está seguindo as leis internacionais contra um exército que não segue lei nenhuma, né? São piratas. Essa é a palavra, sabe? Piratas, que não seguem lei nenhuma. A lei é deles, eles fazem do jeito que eles bem entendem, né? O mais engraçado, é trágico, né? Não é engraçado, é trágico, mas que os números do Hamas, eles só falam, não sei quantas mil mulheres, não sei quantas mil crianças, não sei quantos mil idosos, mas nenhum soldado. Não tem soldados. Não tem Todos soldados, viu, são Danilo? soldados, aí é que está a questão, todos A são. população é cúmplice. Agora, vejam vocês uma estatística que eu já não tenho atualizado mais, mas logo nos primeiros dias desta guerra, eram 8.000 mísseis contra Israel e mais de 450 caíram em cima de Gaza. Só que esses mísseis que caem em Gaza, eles não matam. Esses não matam. É, Agora, os bombardeios de Israel é que matam. Gente, vejam a incoerência da informação que a mídia quer nos forçar a acreditar. É por isso que eu tenho dito que hoje nós temos 3 guerras ao mesmo tempo. A guerra espiritual, onde Deus está no comando, a guerra física, que está custando vidas, e muitas vidas inocentes. Mas nós temos uma guerra que essa é dificílima, que é onde está o dinheiro, que é a guerra da mídia. E a mídia nos obriga a acreditar que Israel é ruim, é feio, é gordo, todos os ruins que vocês quiserem, e nós não temos privilégio algum a não ser politicamente incorretos. é verdade. Amém. Gente, A mídia colocou um ladrão na presidência do Brasil, né? não é ladrão, ele foi descondenado, é diferente. Coitadinho. Mas, voltando ao nosso foco, que a gente vai entrar, onde a gente vai entrar numa coisa horrorosa, que é como o mundo tratou os sobreviventes do Holocausto, impondo cotas para salvá-los. E não só isso, né? Aqui dentro de Israel, né? Eu quero me dedicar a essa liabete, né?
que eu tive lá em Atlit, que foi o lugar onde que os judeus foram sitiados aqui dentro de Israel, aqueles que vieram ilegal. Atlit fica na linha de Haifa, assim, um pouco mais para dentro do continente, entre a Galileia e Haifa, mas mais perto do litoral, tá? E aí o que aconteceu, né? Se você seguir ali a foto, a primeira foto depois do símbolo do Mossad, já é uma foto de um barco que está chegando aqui em Israel, e ali na faixa está escrito o quê? Que os alemães destruíram as nossas famílias, né? E a gente não consegue ler o início, mas está escrito: vocês não destruam a nossa esperança. E você vê um soldado britânico aqui, ou seja, o mandato britânico não deixava esses caras desembarcarem aqui. E aí o que foi feito, né? Na foto seguinte, o que aconteceu? O desembarque foi na raça, né? Do jeito que dava, porque olha os barcos como vinham, eram barcos velhos, barcos antigos, que estavam se sujeitando a trazer esse povo para cá. Então, as pessoas, uma ajudando a outra, desembarcando em praias que conseguiam desembarcar, né? E muitas dessas praias eram aqui no norte, ali naquela região de Atlit. E quando eles eram pegos, eles eram encaminhados para esse campo de detenção, que é assim chamado, né? Se você procurar na internet, um campo de detenção, onde os homens eram separados. Pode ficar naquela primeira foto? Na primeira, isso. Os homens eram separados das mulheres, e aqui lembra muito os campos de concentração da Polônia, da Alemanha. Por quê? Em vermelho aqui, uns fornos, onde eram queimadas as roupas. E aqueles boxes aqui que estão na foto seguinte, você pode mostrar a foto seguinte? Não, a foto seguinte 16, lá dos 16. Boxes, da 16. Isso. Esses boxes aqui são chuveiros com inseticida para desinfectar as pessoas antes de entrarem no campo de detenção. Então, você vê na foto seguinte, a 17, com arames farpados. Olha como o povo era recebido na terra de Israel. Por causa do quê? De uma pressão árabe já existente naquela época. Árabe, hein? Porque não existia palestinos aqui naquela época. Eram árabes, libaneses, sírios, da Arábia Saudita, egípcios que habitavam aqui na região e fizeram aquele acordo daquela carta branca com a Inglaterra. Era assim que o nosso povo era recebido e colocado dentro. Quer dizer, você foge de uma Europa nazista, de um campo de concentração nazista, para vir parar num campo de detenção na tua terra, na terra que Deus prometeu para você, né? Aí embaixo dessa foto, na foto 18, é o que a gente vê hoje lá. Hoje é uma espécie de um museu lá, você está aberto à visitação, você fala, olha que legal, né? Um acampamento muito bacana, né? Poxa, cama para todo mundo. Mas você vai na foto seguinte, na foto 19, você vê que não era bem assim, né? Tinha muito mais gente dentro dessas casinhas do que camas. Chegou a ter 700 mil judeus nesse campo, tá? 700 mil judeus nesse campo durante o período da Segunda Guerra. Então, essa aliá Bete, que foi uma aliá ilegal, assim, é a aliá que mais me toca, porque esse povo ele veio para cá sabendo das condições. E por isso, desculpa, esse nome Apalá, né? Porque essa palavra hebraica, ela pode ser traduzida como audaciosos, né? Como falar audacidade? Desculpa, o meu português já está um pouco enferrujado, mas audaciosos significa uma luta ascendente, como de uma pessoa que quer alcançar aquele pico, sabe? Então são guerreiros. Esse povo, de 39 até o final da guerra, eles tinham uma linha aberta para os Estados Unidos, mas escolheram vir para cá, sabendo o que ia acontecer na chegada aqui, escolheram vir para cá. Então aqui tem são os nomes de 10 barcos que trouxeram
essas pessoas para cá durante esse período, né? E ali naquele lugar que eu tive a oportunidade de conhecer, que é muito tremendo, tem uns barcos antigos que estão lá, né? Aqueles que foram afundados pela Marinha Britânica. Tem um avião que foi usado para um resgate no Iraque pelo Mossad, que a história é a coisa assim mais linda que eu já vi. De todas essas que nós temos conhecimento, que passam em filmes que você procura na Netflix, né? A história do resgate de Shlomo, o Êxodo, a Operação Salomão, os etíopes e tudo mais. Essa história foi lá no Irã. Eles foram no Irã resgatar 10 veículos e vieram 2 para esse campo de atleta. 2 pilotos chegaram a esse campo de atleta, 2 pilotos poloneses, fugidos, judeus fugidos, eram pilotos. E ofereceram para ele, o Mossad ofereceu para ele, vocês querem pilotar? Nós temos um pessoal lá que precisa. E o que aconteceu? Eles pilotaram, eles voaram até o aeroporto no Irã, pousaram e viraram um avião com as luzes de frente para a torre. E os pilotos deixaram o avião ligado com as luzes de frente para a torre. E desceram e foram se apresentar mostrando o passaporte polonês para os caras. Mostrando o passaporte polonês para falar, nós viemos aqui e tal, não sei o quê. Nesse tempo, por trás das luzes, como o foco do avião estava na torre, vieram 10 carros com 10 famílias que embarcaram desse avião. O que você está contando é parte da história trágica da maioria das nossas famílias. Tá? Quando você falou de que havia carta branca para se migrar para Israel, da Europa, no meio da guerra, para os Estados Unidos, tinha cota. Meu pai, minha tia, meu avô, minha avó, eles estavam fugidos da Polônia e conseguiram chegar na Espanha. E eles tinham a carta convite para ir para os Estados Unidos, mas não tem cota. Tá bom, para onde pode ir? Ah, para os Estados Unidos não, mas tá passando um navio aí, tá indo para a América do Sul, serve. Servia. Chegaram no Brasil, não tem cota. Chegaram no Uruguai, sabe o que que é? Deixa entrar, vai. Tá. Então, o que aconteceu foi assim, Tem cota, Sami. cota de judeu. Cota de judeu, cota de fugidos da guerra. Então, já tinha excedido o número, é isso? Eles não podiam já ser tinha recebidos? excedido o número de imigrantes que poderiam chegar. Então, era tal da cota, que é o que Tá. você estava dizendo. Então, gente, sim, verdade, o nosso povo foi humilhado, o nosso povo foi abusado. Mas o que a gente aprende depois de conhecer Yeshua é que todos nós estamos aqui para mostrar a Gevurah, o poder do Eterno. Quando a gente fala de aliar, verdade, nós estamos fazendo aquilo que Deus queria que a gente fizesse, voltássemos para a Terra. O mundo inteiro não quer isso. E o mundo inteiro se levanta. O mundo inteiro se levanta em uma onda de antissemitismo brutal, como não me lembro de ter lido. Não é que eu vi. Apesar que o Yoshua disse que eu estou ficando velho e ainda continuo desobediente, mas mesmo tendo lido, não vi tamanha onda de antissemitismo como que nós estamos vivendo hoje, presenciando hoje, convivendo hoje. E eu acho que aqui é onde vem a essência do Nefesh Yehudi, da alma judaica. Nós não nos curvamos. Nós não nos curvamos, muito pelo contrário. Então, para continuar, e, gente, nós estamos há mais de 1h30 tomando a atenção de vocês. Glória a Deus que vocês persistem em acompanhar o nosso canal. Amém, amém. Nós estamos terminando, já falta pouco. Eu queria aproveitar esse gancho que você deu. A ascensão de Hitler, né, ela aumentou a pressão sobre a Aliá. E aí a gente lê aqui um versículo de Jeremias 16, versículo 16, que diz assim: Eu os mandarei muitos pescadores, que somos nós, né? Falando
O Sami, vem, Sami, teu lugar é aqui. Vem que tá bom, aqui é melhor que aí. Né? Diz o Senhor, aos quais os pescarão. Nós estamos aí, nós estamos jogando nossa linha, né? Agora, se o peixe vai morder, aí outros 500. E depois eu enviarei os caçadores. São esses que estão chegando. Então, são os caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, até nas fendas das rochas. Né? Então, as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo. Né? O Senhor tem mandado os pescadores, né? As pessoas têm ouvido, têm vindo e vão vir, porque é o destino. Uma hora vai chegar a hora de todos estarem aqui, se Deus permitir. E eu creio que isso vai acontecer. Espero que seja pelo amor, não pela dor. Né? Eu mesmo conheci Yeshua pela dor. Eu podia ter sido como a Xoxana, que conheceu pelo amor, mas eu conheci pela dor. Então, a minha experiência é diferente da dela, mas as duas se completam. Por isso que nós temos 5 filhos lindos, né? Porque nós nos completamos um ao outro. Né? A dor e o amor. Cuidado, de repente, isso aqui está precisando de um testemunho maior. Como é que está indo o relacionamento dos dois, né? É verdade. Gente, eu Então, acredito. isso é assim. A gente tem. Eu sei que nós estamos excedendo um pouco no tempo. Eu quero finalizar aqui só para contextuar as próximas aliotes, né, que é depois da independência de Israel, de 48 a 51, e aí depois de 1952 a 1967, que foi quando teve as guerras, né, de Yom Kippur, que nem eu falei no início, e a guerra da retomada, né, a guerra dos 6 dias, depois a aliada dos etíopes, né, com a Operação Moisés, a Operação Shlomo, né, no início dos anos 80, teve, né, as aliotes dos russos, na década de 90 teve dos russos, e isso continua, né? Continua-se vindo pessoas para Israel, os judeus de todo o mundo fugindo dos caçadores e muitos vindo pelos pescadores, vindo por amor a Sião, né? Porque isso é muito importante, né? A gente tem um amigo em comum que ia fugir daqui. E você sabe de quem eu estou falando, que ele ia fugir daqui na guerra. E eu falei para ele, mas você veio, quando você chegou, você te propôs sionista. Ele falou, nunca fui sionista. E Deus não permitiu que ele fugisse. E faz uns 2 ou 3 Kabbalat Shabbats atrás, ele veio na minha casa, nós estamos celebrando Kabbalat Shabbat, ele falou, agora eu sou sionista mais do que ninguém, nunca mais vou sair dessa terra, porque eu ouvi realmente de Deus qual é o propósito. E entendi esse propósito aqui nesse lugar, graças a Deus. Né? E no final, nós temos esse queijo, né? Um gráfico, que mostra bem, né? Esses números estão um pouquinho defasados, mas a divisão ainda continua mais ou menos essa, né? Lembrando que esse é um gráfico do número de judeus em cada nação, né? Então, aqui à direita, Israel, com 6.558.100 judeus, né? Depois vem Estados Unidos com 5.700.000 judeus. Esse é um gráfico de que ano? É de 2020, eu acredito, 2019, 2020. Está um pouco defasado. Hoje tem mais, né, judeus aqui em Israel, tem mais judeus nos Estados Unidos também, porque as pessoas continuam nascendo. No Brasil está aí em torno de 93 mil, é mais ou menos isso mesmo, um pouco mais, um pouco menos, porque é mais ou menos por aí. Mas o importante é ver que ainda existem mais judeus no exílio, na diáspora, do que em Israel. Então, volto para aquilo que eu falei no começo. Não existe Israel sem judeus. Não existe judeus sem Israel. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Shoshana. Realmente vocês fizeram um apanhado maravilhoso, mas eu quero
esticar um pouquinho mais aquilo que a gente. Já que o pessoal tem paciência de ficar até aqui, então estico mais um pouquinho. Então, peraí que eu tenho mais. Eu tenho mais um monte de coisa aqui para falar. Ok, ok, depois a gente faz uma outra live, se vocês quiserem. Mas eu queria mostrar de que o coração do povo de Israel é tão grande que os árabes israelenses têm hoje uma participação ativa dentro da sociedade. Israel não tem esse rancor que todo mundo diz que tem. Você tem árabes israelenses no Knesset, você tem árabes israelenses no Supremo Tribunal Federal, tem batalhões da Tzavá, do Exército, de israelenses de origem árabe. Então, quer dizer, não existe essa loucura de dizer de genocídio, não existe essa loucura de dizer de apartheid, não existe todas essas histórias, muito pelo contrário. Diretor do Hadassah, o maior hospital de Israel e um dos 10 maiores hospitais do mundo, né, a nível de qualidade, ele é árabe. Então, completa com mais um pouco. No meio da guerra civil da Síria, no meio da guerra civil do Líbano, o pessoal fugia para Israel, onde tinham montado hospitais de campanha para cuidar dessas pessoas que fugiram da guerra civil na casa deles. Então, eu acho de que a política de boa vizinhança, eu sei que não é a expressão correta, está sempre do lado de Israel. É gozado, né? É gozado de que justamente o algoz, o chato, o feio, é aquele que está o tempo inteiro mostrando para todos que eles estão abertos para recebê-los, que não existe rancor, muito pelo contrário, existe vontade de caminhar junto. O... Tivemos durante o governo Trump algumas coisas que eu acho que são fantásticas. Os acordos comerciais que foram criados durante a gestão de Trump e que quase acabou dando certo com a Arábia Saudita, e eu acredito que ainda vai dar certo, foram formas de Israel mostrar para quem quiser ver, que tem muita gente que não quer ver, Israel está pronto, tá? E usando uma expressão que eu acho que já virou um chavão. Você quer acabar com a guerra? Muito fácil. Hamas, eu ponho as armas. Acabou. Tem shalom. E shalom profundo. Israel abaixa a guarda, não tem mais Israel. Então, ponham isso na perspectiva que vocês quiserem colocar. Temos erros para consertar? Graças a Deus, por isso que nós ainda estamos aqui. Yeshua está contando com que a gente possa ir mostrando em nós mesmos o que precisa ser visto. Mas, acima de tudo, a preocupação que nós temos é de falar daquilo que são as promessas de Deus, e que não é da Shoshana, não é do Yeshua, não é do Sam, é Deus que deu. Aquele versículo, Shoshana, é fantástico, é sensacional. Eu sou Deus, me deixa ser Deus, que eu estou querendo cuidar de ti. E é isso que a gente quer que vocês, nossos youtubers espectadores, entendam. Nós queremos, o tempo inteiro, exaltar o nome de Deus. E para isso só temos uma chance: colocar o nosso coração diante dele. Eu sempre conto que o Shema Israel que nós fizemos, ouve, ó Israel, amarás, pois, o eterno teu Deus de todo o teu coração. Como é que você pode amar alguém que você não conhece? Como é que você pode amar alguém que você não tem um relacionamento? Eu brinquei com vocês dois que têm que resolver um problema conjugal, porque na verdade vocês se conhecem, vocês se completam, vocês se amam, porque vocês se conhecem. Como é que nós queremos que alguém conheça Deus sem ter um relacionamento com Ele? Então busquem o eterno, orem para entender o que está se passando. Não acreditem na mídia, não acreditem nem mesmo naquilo que nós falamos até agora. Vão lá, pesquisem, procurem, que vocês vão encontrar verdades. E essa é realmente uma das coisas maravilhosas. Sabe quem é o Senhor da verdade? Nosso Adonai Yeshua HaMashiach. Então, para cada um de todos vocês, obrigado pela paciência de estarem conosco por tanto tempo, mas nos alegramos de que vocês assistiram até o fim e puderam entender um pouco mais da importância de Israel para os judeus e dos judeus para Israel. E que o Senhor nos abençoe, em o nome de Yeshua HaMashiach. Eu deixo Amém. vocês aí, mas eu continuo com esse casal por mais um pouquinho.
Tchau, pessoal. Shalom, Tchau, shalom. tchau. Deus abençoe. Direto de Israel.